Marcos 10, versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus e as crianças, né? O texto começa, ou é sequenciado aí no versículo 13, dizendo que Jesus pôde receber algumas crianças eram trazidas a Jesus para que ele as abençoasse, as tocasse. E o texto diz que os discípulos os repreendiam, não é? A relação de Jesus com as crianças, ela vai ser uma relação pautada pelo amor, pela graça, pelo perdão e pela misericórdia de Deus. É interessante a gente perceber que após a queda, após o pecado, nós fomos de fato afetados de tal forma que lá em Eclesiastes 3:11 a Bíblia diz que Deus colocou no nosso coração o anseio pela eternidade. E a gente parece ter notícias de um país que não visitamos. E a beleza que nós procuramos encontrar numa música, num livro, a gente começa a tatear no escuro, mas não encontra. É como se os nossos olhos nunca se saciassem de ver, e obviamente os nossos ouvidos nunca se saciam de ouvir. E essa insaciabilidade é causada pela queda, pelo pecado. O pastor Jonas Madureira vai dizer que a queda, ela desviou a nossa atenção daquilo que é de Deus para aquilo que não é de Deus. E nós, por termos pecado, comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim os nossos sentidos se tornaram embotados, pecaminosos, os nossos juízos de valor muitas vezes são equivocados, as nossas pretensões e julgamentos são afetados pelo pecado que nos habita. E aí muitas vezes aquilo que a gente chama de mal é a desgraça que nos cura. E aquilo que a gente chama de bem é o sucesso que nos derrota. Interessante quando você começa a estudar a biografia de homens que Deus usou ao longo da história da igreja, homens que foram tremendamente usados por Deus na pregação de sua palavra, e caíram em pecados e falharam. Eles começam a dizer que o momento mais glorioso da vida deles não foi o momento da queda em si, ou do pecado cometido. Mas eles dizem que o momento da queda é quando eles estavam no pináculo do templo, sendo aplaudidos por tudo e todos. O momento em que todos chamavam de mais glorioso é que foi a queda deles. De fato, nós precisamos, muitas vezes, de dificuldades e sofrimentos para tirar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. As dificuldades, as crises, elas são vindas sobre nós para nos forjar, para moldar o nosso caráter. Em meio a todas elas, Deus caminha conosco. Ele não prometeu a você e a mim ausência de problemas, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não prometeu nos proteger da vida, mas Ele prometeu nos proteger na vida. E a Bíblia também diz lá em Gênesis 6, 5 e 6,
que Deus viu que a maldade humana havia se multiplicado sobre a terra. Isso pesou-lhe o coração. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Interessante perceber que o mesmo Deus que cria, que traz à existência todas as coisas do nada, é o mesmo Deus que pode ser entristecido. Não entristeçais o Espírito Santo, para o qual fostes selados para o dia da redenção. E nós, à medida que vamos crescendo, a nossa avaliação, ambição pessoal, a nossa presunção, o nosso orgulho, com o passar do tempo a gente vai se tornando tão maduro que, como diz um ditado, de tanto sermos tão maduros, a gente apodrece. Maduro demais apodrece. E aí, por ficarmos tão maduros a respeito de tantas coisas na vida, a gente começa a perder aquilo que Jesus vai dar valor. A gente começa a perder a simplicidade, a gente começa a perder a humildade de espírito, a gente começa a perder a confiança em Deus. Então, as crianças, elas por não pagarem a conta, por não terem dons, muitas vezes, e talentos que nós temos, por não serem PhDs acerca da vida, acerca da morte, por não compreenderem muitas coisas, por serem atrapalhadas, e de fato a criança ela vai precisar de disciplina. A Bíblia ordena a disciplina à criança, para que ela seja criada no caminho que deve andar, no caminho do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que quando algumas crianças são trazidas a Jesus, os discípulos então as repreendem. E se tem algo que adulto gosta de fazer com criança, é repreender. No entanto, na maioria das vezes, a repreensão é necessária. A repreensão é preciso. Porque a criança que é entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Mas a vara da disciplina livra da morte. Mas nesse caso, os discípulos estão impedindo as crianças de se achegarem a Jesus, porque eles estão ainda condicionados por todo o aparato religioso judaico, por todos os preconceitos que habitavam dentro deles. E eles então repreendiam. Então imaginem a cena, as pessoas trazendo as crianças a Jesus, então os discípulos repreendendo aquelas pessoas, repreendendo as crianças, e dizendo, olha, deixa o mestre em paz, Jesus está muito ocupado, tem muita coisa que Jesus quer lidar, tem muito assunto acerca do reino de Deus. Vocês não ouviram quantas parábolas Jesus contou, que nem a gente compreendeu, e vocês estão agora aqui atrapalhando o mestre. Parem de trazer as crianças, elas vão ser um grande incômodo. E aí a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, que eu aprendo com Jesus, é que dos pequeninos é o reino de Deus. Versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Essa reação dos discípulos de repreender as crianças desse Jesus indignado. E ele então diz, deixem que elas venham, não as impeçais, não os embaraceis, não impeçam elas de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Dos pequeninos é o reino de Deus. Jesus não está aqui afirmando com isso a salvação de todas as crianças. Quanto à salvação, o que eu posso dizer a você, eu não sei. Mas Jesus está afirmando que daquelas crianças, das tais, é o reino de Deus. Daquelas crianças que não são inocentes, são pecadoras, mas que com confiança absoluta, com sinceridade, se aproximam diante de Jesus
delas é o reino de Deus. Daqueles que vêm a Cristo sem preocupações secundárias. Elas não estavam preocupadas com a opinião dos discípulos. Elas não estavam preocupadas com aquilo que os discípulos iriam dizer. Elas não estavam preocupadas de serem rejeitadas. Mas elas se achegaram a Jesus. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Mateus 11, 25. Jesus disse: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Essas coisas, que coisas são essas? O reino de Deus é oculto dos sábios, dos cultos. É o culto de gente santaona, presunçosa. O reino de Deus é o culto de gente arrogante, autossuficiente. E o reino é revelado aos pequeninos. Porque dos lábios dos pequeninos, Deus encontra o perfeito louvor. Dos recém-nascidos e das crianças de colo, suscitaste o perfeito louvor, diz a palavra de Deus. O reino é dado aos ensináveis, aos capazes da emoção, não do emocionalismo, aos que lutam contra os deuses da alma. O reino é dado àqueles que, aprendendo, não se deixam não apreender. O reino é dado a gente que não se considera nada, mas vazia de ego, é cheia de Deus. A criança, ela às vezes faz umas perguntas que a gente considera boba, né? Papai, como foi que eu vim ao mundo? Daqui uns anos eu te explico, filha. Papai, por que o céu é azul? Mas as orações das crianças são mais puras do que as nossas. As crianças não têm palavreado vazio de crente. Crianças não vendem CDs para aparecer. As crianças, elas, apesar de serem pecadoras, têm uma singeleza que muitas vezes nos falta. Muitas das nossas preocupações religiosas, qual estilo? Tradicional, avivado. Como fazer? A resposta está nos nenéns, nas crianças de colo. Está ali na menininha de Lainha, Leo. Porque dos pequeninos é o reino dos céus.
deles é o reino de Deus. Interessante que Davi, ele diz no Salmo 131, o homem segundo o coração de Deus, usado tremendamente por Deus, pecador, mas num cântico de romagem, ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Você conhece gente altiva pelo olhar? A Bíblia diz que Deus olha para os humildes, mas os soberbos Ele conhece de longe. Não anda à procura de coisas maravilhosas, nem grandiosíssimas, não. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança, assim é a minha alma para contigo, porque dos pequeninos é o reino de Deus. Dos pequeninos é o reino dos céus. Compreendendo isso, a Bíblia também diz, em Mateus 21, verso 16, da boca de pequeninos, como eu já lhes disse, e das crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. A minha pergunta a você, se você é um pequenino do reino, a graça é revelada aos pequeninos que não sabem que não tem nada em troca para dar a Deus. Não tem nada que eu faça que vai comprar o favor de Deus. Dos pequeninos é o reino de Deus. Você é um pequenino do reino? Ou você ainda não sabe o que é isso? A revelação de Jesus aos pobres e pequeninos é diferente da dos poderosos, dos empreendimentos religiosos. Em segundo lugar, o que eu aprendo com Jesus, isso você encontra no versículo 15, e eu queria que você acompanhasse comigo. É que quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Jesus disse no versículo 15 do capítulo 10, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Interessante. Precisa receber o reino de Deus como criança. Se não receber o reino de Deus como criança, não pode herdar o reino. A minha pergunta a você é, você já recebeu o reino de Deus como uma criança? Talvez a gente recebeu o reino de Deus como militar. Talvez a gente recebeu o reino de Deus como religioso. Talvez a gente tenha recebido o reino de Deus como especialistas em julgar. Talvez a gente tenha recebido o reino de Deus de múltiplas formas, aprendidas, absorvidas e culturalmente repassadas ao longo do tempo. Talvez a gente tenha recebido o reino de Deus, pastor Michel, como pastor. Talvez a gente tenha recebido o reino de Deus como evangélico. Mas Jesus disse que só vai herdar o reino de Deus quem receber o reino de Deus como criança. Por que Jesus disse isso? Abra sua Bíblia em Mateus 18, você vai compreender. Mateus 18, versos de 1 a 5. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus.
Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Por que quem não receber o reino de Deus como criança não pode herdá-lo? Porque os discípulos têm preocupações acerca do reino de Deus que não são preocupações de Jesus. Talvez as preocupações que você tem acerca do reino de Deus não são preocupações cristocêntricas. E as nossas preocupações não dizem respeito ao reino, e eles perguntam a Jesus: Senhor, quem é o maior? E aí, Senhor, quem é o mais espiritual entre nós? Senhor, daqui, quem é o mais bambambam entre nós, Senhor? Olha, Senhor, tem João, tem Pedro, tem Tiago, tem a turma toda aqui. Tem aquele lá, Judas. Tem Bartolomeu, tem Filipe. E, Senhor, cada um tem as características. Mas assim, quem é o maior? Quem de nós é assim contigo, Senhor? Quem de nós é o mais importante no teu reino? Senhor, quem foi que trabalhou mais? Quem serviu mais, Senhor? Quem é que serviu mais a tua obra? Quem foi que fez mais entre nós? Diz aí, Senhor, nós temos andado contigo. Quem sabe, Senhor? Eu segurei muita multidão aí que estava te apertando. Quem sabe eu fiz declarações que o Senhor aplaudiu, que o Senhor reconheceu. Assim, Senhor, sem pretensões, mas olhando para mim e para os outros, quem é o maior? Quem é o maior entre nós? Quem é o maior na igreja, irmãos? Quem é o maior? Qual é a igreja mais bambambam da cidade, irmãos? Quem é o pastorzão da cidade? Quem é o maior entre nós? Quem é o maior na sua casa? Quem é o mais espiritual aqui desse lugar? Me diga. Quem é o maior? Pergunta dos discípulos. Perguntas que a gente não verbaliza, mas nosso coração pensa, sente. E Jesus chama uma criança, coloca a criança no meio. Interessante que quando Jesus chama a criança é um negócio interessante, especialmente algumas, que se você chamar, ela vai. Vamos ali ver o boi, ela vai. Vamos ali na rua comigo, às vezes é estranho, algumas não, mas outras, ela vai. Jesus chama uma criança e coloca no meio deles. E a criança não estava sabendo de nada que estava acontecendo ali. Ela nem sabia porque estava no meio deles. Às vezes, seria bom que a gente não soubesse adorar. Seria bom que a gente não soubesse pregar. Eu queria desaprender mais a pregar. Eu queria desaprender mais nos talentos que Deus me deu. Está doido, pastor? E Jesus coloca a criança no meio e diz, olha, versículo 3 de Mateus 18, em verdade eu vos digo, se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se vocês não se tornarem como essa criança, humildes, despretensiosos, vocês não vão herdar o reino de Deus. Portanto, quem se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, é meu nome, a mim me recebe. E aqui Jesus não está só falando de tratar as crianças, não. Preste bem atenção. Tem gente que trata bem o pobre, mas não é porque ama o pobre. Usa o pobre para publicidade pessoal. Para todo mundo ver e dizer, ó, como eu sou bonzinho, tá vendo? Eu ajudo todo mundo. Não está falando só de tratar as crianças.
A maioria das pessoas da nossa sociedade trata muito bem as crianças. Ele não está falando de trato com criança, não. Pastor, eu sou meiguinho. Que alegrinho, você precisa ver. Eu sou até generoso, as crianças me amam, pastor. Ou talvez, pastor, as crianças não gostam de mim, eu sou muito rude. As crianças me detestam. É outro extremo também. Ele está falando aqui de receber como criança. Uma coisa é tratar a criança, outra coisa é receber o reino de Deus como criança. Quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior. Quem se humilhar, quem não fizer conta de tudo, quem for humilde de espírito. Eu já contei para vocês a história de um homem de Deus chamado Carlos Queiroz. Esses dias ele estava lá em Vitória da Conquista. E eu já disse aqui que foi uma das maiores expressões de semelhança de Cristo que eu conheci na minha vida. E conta-se que ele foi para um congresso. Ele era um dos oradores do congresso. E ao chegar lá, algumas pessoas não sabiam que ele era o orador. E logo para recebê-lo, ele também não fez questão de ser notado. Isso aqui que eu estou contando não é falsa humildade, não. Aliás, a falsa humildade é puro orgulho, não é? Mas cada congressista recebia uma fitinha que era colocada ao redor do pulso, para que pudessem ter acesso às palestras, às gincanas, às dinâmicas ali naquele lugar. E aí, chegando naquele lugar, algo muito interessante aconteceu. Ele ficou esperando durante 1h30. E de repente chegou um dos organizadores do evento e disse: Carlinhos Queiroz, você é um dos palestrantes do congresso. Mas por que você ficou aqui esperando 1h30 sentado? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ele ficou 1h30. E aí, ele falou, não, é porque se todo mundo está usando a fitinha, né? Eu também tinha que ter, mas não tinha nenhuma para entrar. Não, cara, mas você podia entrar sem, porque você era um dos palestrantes do congresso. Você podia ter dito que era o pastor. Você ficou aí calado, tapado, numa paciência de Jó, sem dizer nada. E aí, quando nós o conhecemos lá em Irecê, ele jogava bola com a gente. Daqui a pouco se procurava, cadê o pastor Carlinhos? Cadê o pastor Carlinhos? E ele estava lá, ouvindo os meninos do Baba. Não estava aconselhando ninguém, só ouvindo. E os meninos estavam assim, abismados, né? Que diziam para ele nem tem jeito de pastor. Está complicado, né? A espiritualidade da gente. Se converter, se tornar como criança. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, com humildade, se considerar de pouca importância. Uma criança judia, se recebesse um denário, que era uma diária de um trabalhador braçal, ela não considerava aquilo como um pagamento, mas ela considerava aquilo como uma dádiva do seu pai. O meu pai é bom, o meu pai é generoso, o meu pai é gracioso. Mas a gente recebeu o reino de Deus como um evangélico. Por isso que a gente leva tudo a ferro e fogo. Por isso que a gente não consegue aprender com os pequeninos. E a gente só quer ensinar.
A gente acha que sabe de tudo. Não precisa aprender mais nada, né? A gente já sabe todos os mistérios da vida, da morte. E a gente perdeu essa simplicidade de aprender com o pequenino. Às vezes aqui, as maiores lições que eu aprendo vêm dos mais calados, tímidos. Às vezes eu aprendo com Sara num abraço, num sorriso. Olha como ela percebe Deus, né? E eu estou aqui percebendo tanta coisa. Às vezes num gesto. Aí eu digo, eu preciso me converter à simplicidade do Evangelho. Senão a gente vai inchar, né? E como tem acontecido na igreja brasileira, está inchada. Está tudo inchado. A gente tem tudo. Só nos falta nos converter e nos tornar como crianças. Humildes. Sem querer estar certo sempre. Adulto tem isso, né? Tudo aquilo que eu disser é a verdade. Mas a criança sabe que ela não é a encarnação da Trindade. Aliás, se a criança receber o reino, ela não vai se considerar de grande importância, não. Mas ela vai ser dependente do Pai, confiante. Ela vai ter uma relação como Jesus tinha com seu Pai. Sabe como é que Jesus chamava Deus? Abba, Pai. Sabe o que quer dizer isso? Papai. Paizinho. Hoje na igreja evangélica a gente canta: posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Quem deve estar doido para pisar na tropa e saltar muralhas são os presidiários, né? Estão doidos para pisar na tropa e saltar as muralhas. A gente canta: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Vem cá, você já viu o general lavar pé de soldado aonde? Me diga. Você já viu um general pegar e... Vem cá, soldadinho de chumbo, ralé da ralé, eu vou levar. Você chama Jesus de general, mas ele lavou os pés até de Judas, que iria o trair. De vez em quando eu tenho algum encontro com um pequenino do reino, eu saio pelo menos com a consciência pesada, sabendo que eu preciso me converter. Aí eu tive aquele encontro, eu digo: meu Deus, quase me converti. Quase, por pouco. Eu estava quase me entregando de novo a Ti. Essas resistências que a gente tem, essas paredes que a gente criou. Essa estrutura religiosa maldita. Esse ego. Ele vai deixar a gente lá sozinho. Sem evangelho. Por último, o que Jesus me ensina é que Ele pode abençoar as crianças. Então, versículo 16, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, Ele as abençoava. Note o cuidado de Jesus. Ele coloca a criança nos braços. Você tem que vir a Jesus como criança, sentar no colo dele,
e dizer: Abba, Pai, Paizinho. Tem gente que tem uma relação com Deus baseada na relação que ele tem com outras pessoas. Então ele projeta na relação que ele teve com o avô, com o pai, quem Deus é. E ele acha que Deus é assim, mas não é não. Tem gente que projeta a relação com Deus por um pastor, por um líder religioso, né? Que acha que o cara é a plenitude da revelação de Deus, e não é não. A plenitude da revelação de Deus é Jesus Cristo. Jesus abençoa as crianças, coloca nos braços, impõe as mãos sobre elas, as abençoa. Quando foi que, como criança, você sentou do lado de Jesus para ter uma conversa? Vamos conversar. Vamos conversar aqui, Jesus. Quando foi que você orou como Jesus? Ah, Paizinho. A família que Deus instituiu é a família do Evangelho. Meu pai, minha mãe, meu irmão, é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é a minha família. A família tradicional brasileira, eu temo que ela conhece o Senhor dos Exércitos, o Deus da guerra, mas ela pensa conhecer o Senhor dos Exércitos sem conhecer o Príncipe da Paz. O profeta Isaías diz que ele é o Príncipe da Paz. Mas às vezes parece que é um Jesus estranho, diferente. Um Jesus que porta a espada e pela espada vive, pela espada profetiza, anuncia. Deve ser por isso, e eu suspeito, pela palavra de Deus, que os judeus do passado e os judeus evangélicos rejeitam o Cristo de Deus. Porque para o religioso, o Jesus tem que ter performance. Mas o Jesus que é Deus é manso e humilde de coração. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver.